Audiobook do livro Quando Deus Escreve Sua História de Amor, escrito por Eric e Leslie Ludt. Parte 3. O campo de treinamento. A preparação prática para se viver uma história de amor escrita por Deus. Capítulo 8. O heroísmo romântico. Uma habilidade a ser aprendida muito antes do casamento. Escrito por Eric. Aos 7 anos de idade, aprendi os conceitos básicos de como tratar uma mulher. O nome dela era Emily, uma menina asquerosa que morava na minha rua. A nojentinha foi a responsável por rabiscar sozinha o pôster que eu tinha com o time de 1978 do Denver. E foi também a criatura insuportável que chamou de cabeça de bagre na frente do meu grande amigo Steve. Jamais me esquecerei do sermão que levei da minha mãe, instante após ter batido na malvada da Emily, com minha espadinha luminosa de brinquedo. Eric, gritou ela, enquanto apertava meus bracinhos esqueléticos, você nunca, mas nunca mesmo, deve bater numa garota. Mas ela me chamou de cabeça de bagre, protestei, com um rosto tão vermelho quanto a capa do super-homem. Não importa de que ela tenha chamado você, um rapazinho jamais deve bater numa menina. Passei o resto daquele dia no meu quarto, olhando desoladamente o meu pôster do Broncos, todo rabiscado. As palavras tão claras de minha mãe reverberavam na minha cabeça. Mas o saldo não foi de todo negativo. Naquele dia triste, eu aprendi uma valiosa lição de cavalheirismo. Com o passar dos anos, acrescentei outras lições valiosas ao meu repertório de bons modos masculinos. Os gritos aterrorizantes de Rebecca, uma menina lourinha, ensinaram-me a jamais arrancar as patas de um lagostim na presença de uma dama. Depois teve a Priscila, uma patinha de cachos ruivos, que morava na minha rua. Com ela, compreendi a virtude de usar um desodorizador de ar, a fim de camuflar os odores que nós garotos exalamos quando estamos no trono. Por volta dos 11 anos, já tinha aprendido lições valiosas o bastante para evitar que uma menina fugisse correndo de mim ao me avistar a 300 metros de distância dela. Porém, quando o assunto era ser verdadeiramente romântico com uma mulher, eu ainda tinha muito que aprender. As lições que vieram depois foram ainda mais penosas. Todavia, posso dizer que aos 20 anos já estava começando a pegar o jeito desse negócio de cavalheirismo. Na verdade, foi Leslie quem me ensinou a maior parte do que eu sei sobre o assunto e me mostrou a maior parte das gentilezas românticas. Regra número 1. Nunca deixe de comentar quando uma mulher fizer um novo corte de cabelo e faça isso imediatamente. Regra número 2. Seja um observador sagaz de como os seus brincos realçam o brilho de seus lindos olhos. E, finalmente, regra número 3. Se estiver fazendo uma viagem de mais de 62 minutos com uma mulher, pare periodicamente em locais que tenham banheiros, sem que ela precise pedir. Se tão somente os rapazes passassem a observar essas 3 regrinhas, creio que a taxa de divórcio cairia cerca de 5% entre os casamentos da próxima geração. Porém, como todo romântico revolucionário, infimos, 5% não me deixa empolgado. Gostaria mesmo era de ver os homens começarem a tratar as esposas com todo amor e carinho, e mulheres carinhosamente passarem a honrar seus maridos, como sempre foi o plano de Deus. Infelizmente, contudo, acrescentar alguns atos de cavalheirismo à nossa vida amorosa, pura e simplesmente, não trará esse resultado, e com certeza não trará a melodia da canção mais doce aos nossos relacionamentos românticos. Se realmente almejamos conhecer o lado bonito do amor, isto é, aquela versão de romance capaz de fazer o pessoal de Hollywood ficar de queixo caído, então o nosso alvo precisa ser o de nos tornarmos homens amorosos, à semelhança do nosso grande amado. Precisamos buscar refletir a bondade de nosso grande Deus. Jesus não foi apenas o amado que deu a vida em favor de sua noiva, mantendo-se imaculadamente puro de coração, mente e corpo. Ele foi também um homem completamente fiel. Em outras palavras, Cristo soube mesclar seu amor e sua pureza à paciência. Soube viver como solteiro a fim de cumprir um propósito, e viveu de modo a honrar e demonstrar afeto por sua futura noiva. Tenho certeza de que se aprendermos a nos espelhar na fidelidade de Cristo, ao nos relacionarmos com o nosso futuro cônjuge, a palavra divórcio se tornará um termo velho e antiquado que as futuras gerações sequer saberão definir. É uma arte.
A fidelidade é um dos atributos mais incompreendidos do romance inspirado por Deus. Afinal, como é que posso ser fiel a uma pessoa antes de conhecê-la? Será que a fidelidade não seria uma qualidade importante apenas no momento em que o relacionamento passe a existir? Da mesma forma que Norman jamais teria tido a expectativa de pintar uma obra-prima eterna se não tivesse tido ao menos uma aula de pintura na vida. Não podemos achar que dominamos a arte da fidelidade se só começarmos a praticá-lo após ouvirmos os sinos nupciais. Embora nem todos tenham a capacidade de pintar uma obra de arte imortal, Deus ordena a cada um de nós ser um exímio mestre da arte da fidelidade. A fidelidade é uma dessas disciplinas que refinamos e aperfeiçoamos após anos de prática. Em certo sentido, ser fiel significa cultivar o hábito de amar o nosso futuro cônjuge por meio de uma espera paciente, de uma espera perene e de uma vida compatível com o alto padrão do qual fomos chamados. Gosto de ilustrar a fidelidade com a imagem de um carvalho que pacientemente suporta os fortes ventos e as tempestades, tornando-se, ao final, mais forte e mais firme. Ela é a força que aprendemos através da perseverança, é a integridade que desenvolvemos através da espera, e é uma qualidade imprescindível para que possamos viver o lado bonito do amor. Hábitos. Durante a época das fraldas, estabelecemos certos padrões de rotinas. Tomamos café da manhã às 4 da madrugada, fazemos cocô às 5, choramos e fazemos birra às 6, tomamos mamadeira às 7, fazemos cocô às 8, engatinhamos aos 9, fazemos cocô às 10, rabiscamos a parede às 11 e, finalmente, para encerrar uma movimentada manhã, jogamos papinha de abóbora no cabelo da mamãe ao meio-dia. Como todas as mamães sabem, se a criança não for treinada, ainda pequena, a desenvolver novos hábitos, ela não se tornará um adulto antipático, como também continuará fazendo birra aos 26 anos de idade. Quando falamos em hábitos, a maioria das pessoas pensa em ações como a de escovar os dentes, trancar a porta de casa antes de ir dormir, orar antes das refeições, ou, a minha favorita, parar em frente à geladeira quando não consigo lembrar o que minha esposa me pediu para fazer. Pois bem, vamos agora ampliar um pouco do nosso horizonte e inserir a fidelidade na lista de ações que definimos como hábitos. Afinal, ela não é apenas um hábito positivo, ela é o mais importante dele. Seja a vida amorosa que teremos com o nosso futuro cônjuge, seja em nosso relacionamento de amor com o Senhor Jesus, nosso grande, amado e Rei, vamos imaginar que dentro do seu coração haja um lugar onde apenas uma pessoa possa entrar. Além de Deus, um lugar que reúne uma espécie de pequeno reino, onde você guarda os tesouros mais preciosos e uma deslumbrante campina, onde florescem suas mais lindas flores. Nesse pequeno reino, você guarda o mais esplêndido amor que há dentro de você, e nessa belíssima campina cultiva os seus mais ternos sentimentos. Quanto mais tempo esse santuário é protegido, cultivado e embelezado, mais encantador ele se torna. Mais uma história grega. Era uma vez uma linda rainha chamada Penélope, que estava tecendo com todo o esmero uma peça de linho branco. Sua intenção era dá-la de presente ao marido, cujo retorno aguardava ansiosamente todos os dias. Fazia anos que o rei havia partido a fim de pelejar na guerra de Troia. Dia após dia, Penélope se punha a chamar o seu nome repetidas vezes, na esperança de que, de alguma forma, ele ouvisse o clamor do seu sofrido coração. Certo dia, vários príncipes e chefes do estado importantes que estavam à procura de uma esposa navegaram para Ítaca, a fim de tentar conquistar a mão de Penélope. Ao encontrarem a solitária rainha, garantiram-lhe que seu marido havia sido morto na batalha e que seria melhor para o povo e para sua própria segurança que ela escolhesse um deles para ser seu novo marido. Penélope, no entanto, respondeu-lhes com os olhos cheios de lágrimas: Caros heróis e respeitáveis príncipes, recuso-me a acreditar no que vocês estão dizendo. Tenho plena certeza de que meu nobre marido ainda vive e, portanto, é meu dever zelar fielmente pelo seu reino até o seu retorno. Aliás, estou tecendo uma peça de linho para ele neste exato momento. Obstinados, os príncipes e os chefes se negaram a voltar para casa e ali permaneceram, advertindo diariamente a rainha de que ela precisava de um marido.
e Ítaca de um novo rei. As semanas se passaram, mas Penélope não cedeu. Continuou a tecer fielmente sua peça de linho na esperança de que o rei retornasse em breve. Os chefes e príncipes tentaram persuadi-la de todas as formas, mas não tiveram sucesso. O esperançoso grupo de pretendentes chegou até a se mudar para a corte, pondo-se a comer da comida real e a beber do vinho palaciano. Estavam decididos a não sair dali, enquanto a rainha não escolhesse um deles para se casar. Relutante, mas ao mesmo tempo cansada, Penélope acabou concordando em escolher um novo marido, caso o rei ainda não tivesse retornado quando a peça de linho ficasse pronta. As semanas se passaram e ela continuou tecendo. Todavia, durante a noite, punha-se a desmanchar tudo que havia tecido durante o dia, secretamente. Algum tempo depois, a estratégia foi descoberta. Então, Agelau, um dos líderes do grupo, convocou uma assembleia e se dirigiu a Penélope em voz alta. Rainha Penélope, bradou ele furioso. Diante de sua teimosia, não temos outra escolha a não ser resolvermos nós mesmos essa questão. Estamos cientes de sua trapaça, ao protelar o término da maldita peça de linho, e não toleramos mais sua atitude. Você terá até amanhã para terminá-la, e deverá escolher um novo marido antes do meio-dia. Do contrário, nós o escolheremos por você. Não esperaremos nem mais um dia. Na tarde seguinte, todos os pretendentes se reuniram para aguardar a decisão da rainha. Assim que ela adentrou o salão de banquetes, um estranho mendigo se infiltrou discretamente na assembleia. Sua cabeça estava escondida sobre um capuz esfarrapado e uma capa de trapos envolvia o seu caquético corpo. Silenciosamente, ele manquejou até o fundo do salão, sendo notado apenas por alguns dos pretendentes, que lhe lançaram olhares de desdém ao vê-lo passar. Logo depois, Penélope iniciou sua fala, chamando a atenção de todos, príncipes e chefes. Principiou ela, sentindo um nó de pesar na garganta. Deixaremos o destino decidir essa questão. Eis que tenho em minhas mãos o grande arco que pertence ao meu marido, o rei. Proponho que cada um aqui faça um teste de força e tente retesar o arco. Aquele que conseguir atirar a flecha com maior precisão será o meu escolhido. De acordo, exclamaram todos, pondo-se prontamente em fila a fim de submeterem ao teste. Porém, nenhum deles conseguiu curvar o arco. Um a um, os destemidos nobres começaram a perder a paciência, lançando o arco do chão e regressando ao seu assento. Somente um gigante é capaz de retesar esse arco de ferro, reclamavam. Talvez aquele mendigo imundo ali queira tentar, exclamou um dos presentes com desdém. Ouvindo aquilo, o mendigo se pôs de pé e caminhou até a frente do salão, com passos hesitantes. Seu velho tolo! Exclamaram os pretendentes em tom de escárnio, enquanto o sujo andarilho empunhava o grande arco. Subitamente, uma mudança extraordinária tomou conta do estranho mendigo, que endireitou as costas e aprumou o peito, crescendo aos olhos de todo. Mesmo em trajes maltrapilhos, era impossível não perceber que cada centímetro daquele corpo pertencia a um rei. Então, sem fazer esforço algum, ele retesou o arco sobre os olhares espantados de todos. O rei havia voltado. Os pretendentes ficaram boquiabertos. Imediatamente viraram-se e puseram-se a correr, em pânico absoluto, a fim de salvarem a própria pele. Contudo, as flechas do rei, rápidas e certeiras, acertaram seus alvos. Nenhum único pretendente escapou de sua vingança naquele dia. Penélope correu até o seu herói e o abraçou. Zelei fielmente pelo seu reino, meu precioso rei, disse ela com voz angelical. Em seguida, mostrou-lhe com delicadeza a macia peça de linho branco. Passei anos tecendo este presente na esperança de que você voltasse. No dia em que eu terminei, ordenaram-me que escolhesse o marido. Em seguida, beijando ternamente o rosto do rei, ainda sujo, falou: "E eu escolho você." Uma geração apressada. Que virtude heróica é a fidelidade. É uma pena que a nossa sociedade não a valoriza mais como antigamente. Se Penélope fosse uma mulher da nossa era, certamente teria fugido com o primeiro príncipe bonitinho que pintasse na sua praia. Mas não. Ela demonstrou entender o significado de zelar por um reino e de esperar resolutamente pelo amor verdadeiro. Em nossa era de fornos, micro-ondas e fast food,
Basta apertar um botãozinho para satisfazermos a todos os nossos desejos. Dizer a alguém que espere e conseguir a atenção dessa pessoa é tão improvável quanto jogar um pedaço de carne a um leão faminto e convencê-lo a guardar o alimento numa vasilha plástica para o dia seguinte. Estamos acostumados a seguir tudo o que queremos para já, e para ser sincero, ninguém quer esperar. Na verdade, a nossa geração está sofrendo de uma doença mental, uma síndrome que se expressa, segundo o meu grande amigo Dave, na seguinte atitude: eu vou rir agora e deixar para chorar depois, se ainda estiver vivo. Em outras palavras, a maioria das pessoas não pensa no futuro, tampouco nos impactos que as decisões tomadas hoje trarão a elas em longo prazo. Quando era adolescente, eu sinceramente achava que não viveria mais do que 25 anos, porque, não sei direito, talvez a minha impressão tivesse a ver com as mais de 3.709 vezes em que ouvi que o fim do mundo estava próximo. Ao me bronzear na praia, eu lambuzava com óleo de bebê, pois achava que não viveria o bastante para sofrer as consequências de um câncer de pele. Semelhantemente, quando esquentava um prato de macarrão com queijo, fixava os olhos no forno do micro-ondas como se fosse um voyeur, pois tinha a certeza de que não viveria o suficiente para encarar as consequências de um cérebro deformado pela exposição à radiação. E nos relacionamentos eu extrapolava no envolvimento físico, fazendo coisas que certamente desonravam minha futura esposa, pois tinha a certeza de que o mundo acabaria antes de eu me casar. Alguns chegaram a descrever a juventude de hoje como sendo a primeira geração nascida após a morte de Deus. Cá estamos nós, em busca de algo belo, mas toda fonte de beleza foi roubada de nós. O incrível e romântico mundo à nossa volta é explicado como sendo fruto de um ato maluco da natureza. Nossos amados amigos, na verdade, não passam de aglomerado de matéria insignificante que evolui a partir de uma poça de lama. Até mesmo o amor é visto como uma mera reação química que ocorre no nosso cérebro quando o impulso de propagação da espécie entra em ação. Para ser franco, se a ciência moderna estiver certa e todo este mundo de fato não passar do resultado de uma grande explosão, eu serei o primeiro a lhe dizer que você é louco de esperar para satisfazer aos seus desejos. Quero dizer, se você e o amor da sua vida são apenas dois aglomerados de matéria insignificante, então é melhor andar e provocar de vez essa reação química. A maioria das pessoas conhece a fundo a biologia do sexo, mas é completamente analfabeta no que diz respeito à beleza que o envolve. Somos incansáveis em nossa busca por esse lado belo do relacionamento sexual. Porém, a verdade é que só o encontraremos quando entendermos que ele procede unicamente de Deus. Podemos praticar o sexo quantas vezes quisermos. Podemos ouvir as palavras "eu te amo" inúmeras vezes. Todavia, ele sempre será uma experiência vazia se não estiver conectado ao Deus que inventou o amor verdadeiro e é Ele mesmo o criador do romance. Quando expulsamos Deus do centro da nossa vida, tudo aquilo que é doce, terno, puro e belo vai embora com ele. A voz que clama no deserto. O ser humano foi condicionado a viver com pressa. Contamos o tempo à frente do micro-ondas, reclamamos da lentidão do atendimento do drive-thru e ficamos batendo o pé impacientes enquanto o elevador não chega ao terceiro andar. Na nossa cabeça, porém, temos uma boa razão para tudo isso. Bem lá no fundo, achamos que o mundo está chegando ao fim e que, portanto, o tempo que temos para fazer nossas vontades está a cada dia e a cada minuto diminuindo rapidamente. Todavia, a palavra de Deus nos fala de uma paciência imbuída de propósitos e de fascinante fidelidade da parte do Senhor. Trata-se de uma mensagem que afirma: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, verso 10, parte A. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Isaías 30, verso 15. Deus deseja colocá-lo no colo, envolvê-lo com os seus braços grandes e fortes, enxugar cada uma de suas lágrimas de dor e anseio e sussurrar ao seu ouvido: está tudo bem, filhinho. Basta descansar sua cabeça sobre o meu ombro. Eu vou cuidar de você. Esse mundo está sempre com pressa, mas eu ensino meus filhos a serem pacientes. Aprenda a confiar em que eu sei a hora perfeita para tudo. Assim você descobrirá que a dor da espera tem um propósito incrível e magnífico. Noites chuvosas e solitárias.
Lembro-me claramente de uma noite chuvosa e solitária que passei em 1991. Eu ainda estava solteiro e me sentia um tanto insatisfeito com essa situação. Na verdade, sentia-me tomado por um intenso desejo de dividir minha vida com uma moça. Tentei orar, mas tudo que seguiu dos meus lábios foi um suspiro. Eu ainda não tinha conhecido Leslie e, para ser franco, começava a duvidar de que Deus tivesse mesmo uma futura esposa para mim. Por alguns momentos fiquei ali lutando com Deus, tentando inconscientemente tomar dele a caneta que lhe confiara um ano antes. Pensava que se Deus iria mesmo escrever a minha história de amor, então aquele era um bom momento para me dizer, pelo menos, que já tinha escolhido os personagens da história. Gosto de chamar essas ocasiões de momentos de Deus. Se você já teve um, sabe exatamente do que estou falando. Deus está sempre conosco, é verdade. Porém, quando um desses momentos acontece, a presença do Senhor se manifesta de uma maneira íntima, capaz de transformar a nossa vida. Ver as montanhas rochosas do Colorado, desenhadas em um mapa, não se compara à experiência de contemplar a sua incrível grandiosidade com nossos próprios olhos. Da mesma forma, saber que Deus existe na teoria não se compara à experiência de saber que Ele está ao nosso lado, ao sentirmos a Sua presença dessa forma, no momento de Deus. A palavra deixa de ser apenas uma amostra de literatura bem embalada entre as capas da nossa Bíblia e se torna viva. Da mesma forma, Cristo deixa de ser apenas um grande personagem histórico escondido nos obsoletos registros do passado e se mostra uma pessoa viva e poderosa. Então, naquela noite chuvosa e solitária de 1991, em meio à minha festinha de autopiedade, eu vivia um desses momentos de Deus. Eu estava de joelhos em meu quarto, gemendo quando senti o Senhor derramar o seu molho de pimenta em meu coração. Lembro-me de que, ao me dar conta do quanto Deus era grande, poderoso, capaz, misericordioso, terno e amoroso, meu coração ardeu. Naquele momento percebi mais uma vez o quanto eu estava sendo ridículo por não confiar totalmente na sua maneira de agir. Lembro-me ainda que cobri o rosto com as mãos e chorei sentidamente, afirmando mais uma vez: estou disposto a esperar, Senhor Jesus. Peguei uma caneta, uma folha de caderno que estava na gaveta da minha escrivaninha e comecei a escrever, as lágrimas ainda escorrendo pelo meu rosto. Estava decidido a contar à minha futura esposa, onde quer que ela estivesse, que eu estava esperando apenas por ela. Então escrevi: sinto a chuva cair em minha cabeça. Será que são suas lágrimas? Você precisa de um amigo? Não sei a que distância, não sei por quanto tempo, só sei que ele é fiel. Um amor assim queima por dentro, e sei que você valerá todas as lágrimas que chorei. Anos depois, peguei essas simples palavras em meu diário e assentei-me ao piano. Mas dessa vez eu não estava sozinho. Tinha acabado de me casar e cantei para minha esposa as palavras que escrevi exclusivamente para ela, naquela noite chuvosa e solitária em que pude sentir a dor da espera. Ser como Penélope. Todos os chefes e príncipes dessa terra tentam nos convencer de que devemos nos contentar com menos, que nossas esperanças e sonhos são irreais e ridículos. Porém, sejamos fiéis. Apesar de tudo que ouvimos, vamos perseverar com paciência. Por mais que os dias e as semanas, os meses e até os anos estejam se passando e ainda não tenhamos tido uma notícia sequer do nosso amado, sejamos como Penélope. Vamos trazer o heroísmo de volta à nossa geração. Vamos descobrir a estupenda e maravilhosa recompensa da paciência. Sejamos como Penélope e suportemos a dor que nos levará ao encontro da grandiosa recompensa. Todos nós enfrentaremos dias solitários e chuvosos em nossa vida. A questão é que poucos sabem como transformar esses dias nublados num lindo amanhã. Um dos dizeres piegas de que mais gosto é um que veio escrito num cartão de aniversário de casamento que recebemos certa vez. Dizia: quando duas pessoas se amam de verdade, mas de verdade mesmo, até os dias chuvosos são divertidos. Isso pode ser verdade antes de nos casarmos e também depois que os sinos da igreja tocarem. Quando você se sentir sozinho em um dia chuvoso, faça como Penélope e ponha-se a tecer a sua própria peça de linho branco para o seu futuro cônjuge. A maioria das pessoas nunca chega a perceber que a solidão é um presente de Deus. Além de nos aproximar de Cristo, ela pode nos ensinar a valorizar muito mais um casamento pelo qual passamos tanto tempo esperando. Ademais, quando estamos sozinhos, podemos nos colocar a tecer uma peça
com nossas próprias mãos, a fim de honrar a pessoa que fará toda a nossa fiel espera valer a pena um dia. Aprenda a orar por seu cônjuge nesses dias chuvosos, pedindo a Deus para moldá-lo de forma que ele venha a ser completo, perfeito para a sua vida. Escreva cartas de amor à pessoa que um dia reivindicará o seu amor. Pense só, por meio dessas anotações, você poderá convidar o seu cônjuge a conhecer os recantos mais profundos do seu coração e proporcionar-lhe um vislumbre do que foram esses dias, meses e até anos da sua vida. Talvez os seus escritos venham a ser a única maneira de ele ter o privilégio de compartilhar desses fatos. Se você tiver talento para a música, escreva uma canção de amor. Se for um artista, pinte o quadro, e se for um escultor, faça uma escultura que demonstre a sua convicção de que seu futuro cônjuge vale a pena esperar. Acredite ou não, Penélope não foi a primeira a ser como Penélope. Deus já havia inventado o conceito da fidelidade antes mesmo do início dos tempos. Ele foi o primeiro e maior exemplo de alguém que esperou com determinação e exerceu a paciência em meio à dor. Ainda hoje, ele está esperando, com seus ternos olhos cheios de lágrimas, que algumas pessoas lhe deem a permissão de cumprir sua vontade na vida delas. Ao final, quando chegarmos diante dos portões abertos do Palácio Celestial, ele correrá até nós, nos abraçará e sussurrará em nosso ouvido: valeu a pena esperar por você, meu filho, mesmo em meio à dor. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Miqueias 7:7. Ora, a perseverança de ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Tiago 1:4. Nas tuas mãos estão os meus dias. Salmos 31, verso 15, parte A. Indo mais longe, o texto de Hebreus, capítulo 12, do 1 ao 3, é um ótimo lembrete de tudo o que Cristo suportou, a fim de nos libertar e nos dar a vida. Leia essa passagem, medite no que ela diz e agradeça a Deus por tudo o que Ele fez, para que não vos fastigueis, desmaiando em vossa alma. Peça-lhe que derrame sobre sua vida uma força sobrenatural e o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em vez de reclamar, dizendo-lhe que está impaciente para se casar, sua escolha pode ser a de se alegrar nesse tempo de espera e preparação que Ele está lhe fazendo viver. Uma forma de fazer isso é anotar todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida hoje e todas as coisas pelas quais você é grato. Em seguida, peça a Ele que lhe dê a graça de não apenas suportar, mas realmente aproveitar essa fase singular de sua vida. Lembre-se de que a nossa vida aqui não gira em torno de nós mesmos, mas do Senhor. A solidão se tornará parte do nosso passado, a partir do momento em que o nosso envolvimento com Deus for tal que Ele se torne o nosso amigo mais íntimo, o amigo de todas as horas.